Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje a nossa convidada é Cristine Cabral. Ela é psicóloga, tem um trabalho bastante focado na medicina veterinária e ela é a tutora da Amora, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Cristine Cabral, muito boa noite para você, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite e muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema que é bem amplo, né? Várias questões aí para a gente poder estar conversando. Até porque, né, Cris, a relação homem-animal ganhou uma repercussão muito grande essa semana em função daquele episódio que aconteceu, aquela fatalidade que aconteceu nos Estados Unidos. A gente acompanhou bastante em todos os nossos telejornais do acidente que provocou a morte do Jesse Koss e do cão, né? Eles viajavam pelos Estados Unidos, bateram, infelizmente os dois morreram. E essa história toda ganhou uma repercussão muito grande pela tristeza, obviamente, pela história diferente de ser um homem viajando com o seu cachorro e pela relação bonita que eles tinham. E eu queria começar o nosso bate-papo por aí, te perguntando como é que a gente entende esse amor que existe entre o homem e o animal. Como é que você, como psicóloga, tutora da Amora, entende esse amor? Então, essa história foi muito bonita e causou toda essa comoção. Ela traz ela é muito simbólica, né? Porque foi uma relação muito intensa com o animal e é uma expressão de amor, é uma história que expressou amor. E uma questão importante, assim, que o Jesse, ele colocou, né? Eu tenho o Churastei, eu tenho esse projeto de viajar pelas Américas e eu vou levá-lo comigo porque eu sou responsável por ele, eu vou cuidar muito bem dele durante a viagem. Né? Então, esse amor, ele envolve esse senso de responsabilidade. Além dessa história bonita, eu acho que essa mensagem que ele deixa também é o cuidado que nós precisamos ter com os nossos animais de estimação. Quando a gente fala dessa relação com os animais de estimação, ela muda conforme o tempo, né? Essa aproximação, hoje, essa relação mais próxima, ela indica, assim, que houve uma mudança também na visão em relação ao animal de estimação, né? Se nós formos pensar um tempo atrás, as pessoas colocavam os seus animais no quintal, deixavam o animal no quintal, né? Muitas vezes na corrente. Isso foi, durante muito tempo, naturalizado. Hoje as pessoas vivem em apartamento, os animais são muito mais próximos. Eu até faço uma brincadeira, né? Que o animal, ele saiu da casinha, foi para o tapete, foi para a sala, foi para o sofá e hoje está na cama, dormindo com o tutor. E eu conheço tutor que às vezes sai da cama para dormir no chão para deixar o animal dormir na cama. Sim, é a Vossa Majestade da cama, que ocupa a cama, né? E então, quanto maior essa aproximação e essa vivência, há uma mudança no comportamento do animal e nossa também, nessa percepção de relação. E quanto maior essa aproximação, maior o afeto, maior o amor, enfim. E hoje a gente fala em família multiespécie, por exemplo, né? Então a gente já fala que o animal é um membro da família. Com certeza. No seu caso, por exemplo, a história da Amora. Gente, vou pedir à produção para colocar na tela as fotinhos da Amora. A Amora tem 9 anos, a cachorra da Cris, ela tem epilepsia. E a história da Amora mudou a tua vida profissional. Começa por aí, né? Com certeza. Eu fui tutora já mais velha, né? Foi o primeiro animal de estimação que eu tive. E ela mudou a minha vida, né? Porque pelo fato dela ter essa doença crônica, eu indo em muitos plantões, aguardando em recepção de hospital, em função das crises, internações, eu comecei a observar em mim, né, essa vivência de agonia, de um luto antecipatório, né, o que vai acontecer com ela. Então eu já vivenciava todas essas emoções na relação com o médico veterinário, muitas vezes pelo nervosismo, ansiedade, cansaço. Eu tinha dificuldade até de falar como é que estava o estado dela, como é que eu estava cuidando, o momento da crise. Então, aí eu senti também que o veterinário tem que ter muita paciência com o tutor, né?
nesses momentos de crise. E a partir daí eu fui também conversando com vários tutores, observando na recepção de clínicas e hospitais a conversa dos tutores, essa vivência de chegar no hospital e vai realizar o procedimento de eutanásia. Enfim, essas questões todas eu fui acompanhando, vivenciando e aí eu trouxe para a minha profissão, né? Eu acho que essa integração entre psicologia e veterinária tem tudo a ver. E você... Começou assim meu trabalho. Não, e você mudou o teu foco, né? Hoje o teu foco principal do teu trabalho é a medicina veterinária, com um trabalho muito bacana, que eu queria que você dividisse detalhes com a gente, com os alunos, né? Que estão começando a vida profissional e precisam já estar preparados para tudo isso que vão encontrar relacionado a sentimentos, né? Isso, aí eu faço um trabalho, assim, uma conversa, né? Uma roda de conversa. Gente, olha o cenário que tem pela frente, né? E essa importância de ter uma comunicação empática, uma comunicação ativa, uma escuta ativa, compreender que muitas vezes o tutor não consegue se expressar pelo nervosismo, pela ansiedade, que ele vai adquirindo confiança aos poucos, o quanto é importante o profissional trabalhar essa comunicação. E um outro aspecto também importante é o autocuidado, né, do profissional, lidar com essa questão da saúde mental, a importância de fazer pausas, de reavaliar essa questão da sua vivência profissional, equilibrar a sua vivência profissional com a vida pessoal também, que isso faz parte também de uma boa relação com o tutor, né, porque muitas vezes, assim, as situações são as mais diversas, né. Tem o tutor de primeira viagem, muito ansioso, nós temos os tutores idosos, que muitas vezes procuram o profissional até para ajudar a administrar uma medicação, o tutor que mora sozinho e não tem quem apoie nesse cuidado com o animal. Enfim, é uma gama de situações. Lidar com o dilema da eutanásia. Enfim. Isso quer dizer, lidar com o luto. Queria até dividir com o telespectador isso. Eu conheci a Cris, conheci o trabalho da Cris depois de passar pela experiência do luto de perder a minha gatinha. Eu perdi minha gatinha agora, nesse mês de maio, no dia 3 de maio, e ela vinha enfrentando já há alguns anos um câncer. Foi, assim, muito corajosa, ela realmente não queria desistir, ela não queria morrer, ela ia fazer 17 anos esse ano, então já estava velhinha, era uma gatinha idosa, mas ela realmente tinha um amor pela vida e pela nossa família muito grande, me emociono falar. E aí, com a passagem da minha gatinha, da Lua, eu acabei conhecendo a Cris e o trabalho da Cris. E é muito importante essa coisa de lidar com o luto, para nós, tutores, aprendermos a lidar, e para o médico veterinário, porque ele vai lidar com isso com muita frequência, né? Com certeza. Então, o luto, ele é algo bastante individual, né? Vivido de acordo com as suas experiências anteriores, depende muito dessa relação com o animal, essa relação, como é que foi a história, se esse tutor também tem o apoio da família para passar por esse luto, né? Ou ele vai viver um luto mais isolado, tudo isso depende de como vai ser essa vivência, que ela é necessária, ela não tem um tempo, cada um tem um tempo, tem o seu tempo, né? E é importante que as pessoas compreendam essa dor, né? Como se fosse realmente um membro da família. Imagina um tutor, como foi o seu caso, 17 anos, né? Alguns gatos chegam a 20 anos, então é uma vida, né? E é uma vivência que ela precisa ser vivida para que haja uma ressignificação, né? Que essa pessoa possa acomodar os seus sentimentos e poder lembrar dessa história, né? Viver de uma forma com a lembrança. Essa dor não vai passar, mas ela vai amenizar, né? Então a lembrança, ela vai trazer um conforto. E eu acho que as pessoas apressam muito o luto, né? O luto pet, ele é muito apressado. As pessoas exigem que a pessoa tenha um autocontrole. Isso tem que passar logo, ou seja, você está muito tempo chorando. Então, essas coisas, por isso que a gente fala que é um luto não reconhecido, né? Então, a gente vive nessa sociedade express, que as emoções, né, a tristeza, ela tem que passar muito rápido. E isso até, a gente falando agora da pandemia, inclusive com as pessoas, né? Eu presenciei situações de trabalho em que a pessoa teve um luto de um cônjuge e as pessoas não entendiam muito, exigiam que a pessoa passasse por aquilo rápido, você ainda está chorando, enfim.
Então, não só com os animais, né? As pessoas apressam o luto das pessoas, de modo geral. E tem frases que não devem ser ditas e outras que podem ser ditas, né? Queria que você dividisse isso, por gentileza, com o nosso telespectador. O que vale é você não, por exemplo, assim, dizer, olha, daqui a pouco você vai ter um outro animal, você precisa dar fim nas coisas dele, dela, porque isso vai passar, você tem essa lembrança aí, está te incomodando, calma, enfim. Então, a gente vai para um outro caminho, assim, que é o acolhimento, ouvir essa pessoa, permitir que ela chore, ouvir. O silêncio ajuda muito mais, né? Então, eu estou aqui para te ouvir, para te dar um abraço, eu te compreendo. São as frases que você pode estar... Mas o importante é você ouvir e legitimar, né? Aceitar essa vivência do luto dessa pessoa, respeitar. Ô, Cris, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar onde? Vou mostrar em qual câmera? Pereirinha? Val, aonde? Val, mostra aqui. Aquele livro que você mandou para mim, Pereirinha, aqui, ó. Confesso que ainda não tive tempo de ler. Queria que você dividisse com o nosso telespectador o porquê que você resolveu me mandar esse livro. Esse livro, ele é bem interessante, porque é escrito por um psicólogo que estuda o luto, né? E ele trabalha com cuidados paliativos, e ele traz uma linguagem bem simples sobre essa vivência do luto. Então, as pessoas podem ler esse livro e elas vão se sentir acolhidas. Então, por isso que eu recomendo essa leitura, porque ele mexe bastante com a emoção da gente, no sentido de compreender que essa vivência ela é necessária, é uma travessia. Então, ele usa algumas palavras muito, muito bacanas para expressar esse momento aí. Então, por isso que eu recomendo. Eu acho que é bem interessante, inclusive para os profissionais de saúde, para as pessoas que querem ajudar as pessoas que estão passando pelo processo de luto e as pessoas que estão vivenciando esse momento. Ele é um livro muito acolhedor. Tem um trecho aqui, que eu não li o livro todo, mas, claro, eu dei uma olhada rápida antes da gente gravar esse bate-papo, antes de eu te receber aqui. E tem um parágrafo que está muito bacana, que diz assim: esse livro fala de como o luto nos conecta, portanto, é sobre amor. Sim, luto consiste em uma experiência biológica, social, cognitiva, psicológica e espiritual, por ser um desdobramento da experiência do amor. É porque amamos que nos enlutamos ao perder e continuamos amando apesar da ausência física. Sim, o luto é uma forma de honrar o amor, o amado e a história que nos une. É muito bonito, né? É muito bonito esse parágrafo, né? É muito forte e é exatamente isso que eu senti, né? Primeiro uma dor horrorosa, que parecia assim que não ia acabar nunca, que eu não ia conseguir me levantar, e depois agora eu me conecto com as memórias que eu tenho dela, porque tudo ainda lembra muito, né? A gente anda em casa achando que ela está andando na casa ainda, está muito recente, faz poucos, né? Morreu dia 3 de maio, então assim, a gente ainda tem a sensação de que ela está andando ali, de que ela está por ali. Não, e esse sentimento é muito comum, assim, a gente fala que é um mundo presumido, né, que houve uma mudança radical numa rotina. Então, quando eu converso com instrutores, eles dizem, nossa, eu sinto o ronquinho dele ainda, o tique-tique, né, no piso, aquele momento que ele corre para me receber, eu vou abrir a porta, ele vinha sempre me receber, enfim, esse mundo presumido, essa rotina, demora um tempo, né, até... É um processo e alguns tutores, inclusive, sentem a presença, o cheiro, visualizam, existem essas sensações. A minha gata era uma gata que ia na porta, eu dizia, eu brincava, é uma gata cachorro. Ela ia, provavelmente, obviamente, ela sentia o cheiro da gente, já no elevador, acho que ela já sentia que a gente estava chegando, e quando a gente abria a porta, ela estava exatamente na porta esperando a gente sair. Era a primeira pessoa... Primeiro ser vivo que eu via quando acordava para vir trabalhar. Eu faço o nosso SC no ar todo dia muito cedinho, eu acordo muito cedinho, 3h30 da manhã, eu abri a porta do quarto e ela já estava na porta do quarto, que parece que ela era meu despertador, né? Ela sabia que eu estava acordando naquele horário, ela ia ali me esperar. Então está sendo muito interessante, muito triste, e agora está virando uma experiência de lembrar das coisas boas, da saudade. Essa saudade está virando... essa lembrança das coisas boas, né, que hoje eu consigo falar. Mas é muito doido, porque ainda está muito presente isso para mim.
E eu fico imaginando os profissionais, né? Os médicos veterinários que lidam com isso quase que todo dia, né? Sim, lidam com isso quase todo dia, né? Com essa carga emocional para passar uma notícia para o tutor, para informar sobre o ocorrido, né? Existem situações que são muito traumáticas, porque, por exemplo, no procedimento cirúrgico, né, que há riscos, né, e os tutores assinam um termo, né, de conhecimento sobre isso. Então, às vezes acontece numa cirurgia, o animal vira óbito, né? E ter que lidar com isso, dar essa notícia, comunicar sim. isso e depois segurar a dor daquele tutor e daquela família toda. E uma outra questão também é que os profissionais, muitas vezes, eles lidam com um animal durante muito tempo, ele é o médico referência daquele animal, né? Então, você imagina também que há um luto da própria equipe de anos no atendimento. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Aproveito esse momento para mais uma vez agradecer ao Dr. Luiz Afonso Hertal, médico veterinário oncologista, que nos atendeu e toda a equipe dele. A sensação que a gente teve quando a gente saiu da clínica, quando ela passou, é que realmente todos estavam. Ele estava de luto com a gente, todos, assim, os funcionários, desde a recepção, todo mundo que tinha convivido com ela, estava realmente muito triste, muito abalado com aquilo. E sentindo a nossa dor, acho que eles ainda ficaram pior, quer dizer, e a vida segue, né? A gente saiu dali e aí vai chegar um outro tutor que vai levar um gatinho para tomar uma vacina, um cachorrinho, quer dizer, e tem que estar lá sorrindo para lidar com aquilo, porque tem outras situações que não são tristes, como a situação que a gente estava vivendo, e o profissional e todos aqueles da clínica têm que viver e conviver com aquilo, né? De uma forma agradável, estar feliz, recebendo. São muitas emoções misturadas no mesmo dia, né? Sim, desde o nascimento, né? Uma situação de início de vida a um final de um ciclo de vida. Não é fácil, não é fácil, por isso a gente está aqui falando sobre esse assunto. Cris, vou te convidar para continuar comigo, a gente está indo para o intervalo, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu queria falar com você, vou mostrar mais um exemplo lindo, além desse exemplo que a gente já mostrou do Jesse Cos, que perdeu o cachorro e sensibilizou todo mundo essa semana. Tem um outro exemplo muito bacana que a gente mostrou também no nosso SC no Ar, de um tutor que é recebido em casa pelo animal, que sempre leva um presente para ele. A história é bem bacana, também viralizou na internet, mais de 13 milhões de visualizações. Então a gente daqui a pouco vai mostrar esse exemplo, mas também, infelizmente, a gente vai falar sobre os maus tratos, porque no nosso SC no Ar a gente também, infelizmente, registra muitas histórias de maus tratos. Eu vou mostrar para vocês aí, telespectadores, para você, Cris, a imagem do homem que amarrou um cãozinho num carro e saiu andando com o carro em velocidade com atrás. Essa semana teve a história também do homem, um motorista de caminhão, amarrou uma vaca no caminhão e empurrou a vaca não aguentava mais, e ele andava e a vaca se arrastando e não aguentava mais. Até os moradores tiveram que interceder da localidade para que ele soltasse a vaca. Então eu queria entender o que está por trás da cabeça de quem faz e comete maus tratos contra animais. Tudo isso, gente, daqui a pouquinho no próximo bloco, tá, Cris? Não sai daí não, você que nos acompanha nessa noite de sexta-feira, por gentileza. É um minutinho só, tô indo e a gente volta rapidinho para continuar esse bate-papo. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está conversando, tenho o prazer de receber aqui a Cristine Cabral. Ela é psicóloga, ela é focada, o trabalho dela é focado na medicina veterinária e ela é a tutora da Amora. A gente falou bastante já sobre a questão do amor, né, dos homens pelos animais. Isso essa semana ficou muito evidente, naquele caso, naquela fatalidade que aconteceu nos Estados Unidos, da morte do Jesse e do cão dele. Vou pedir à produção para botar mais um pouquinho na tela, imagens e fotos dele. Está aí, ó, o Jesse e o Shurastei. Eles morreram na última terça-feira, no acidente lá nos Estados Unidos. E a gente começou esse nosso Conexão ND de hoje com a Cris explicando para a gente, né, o que é esse amor e até a forma como seres humanos e animais se relacionam, que foi mudando e hoje está aí, ó,
É um caso de amor, literalmente. Aliás, esse final de semana vão acontecer várias homenagens, né? E lembranças dessa trajetória deles. Já tem gente até falando que tinha que virar filme, porque realmente é uma história de amor muito linda. Olha aí, gente, olha essa foto. É muito linda essa história de amor. E eles estavam há poucos dias de conquistar o sonho, ele queria chegar no Alasca. É uma história assim, realmente muito emocionante, que seria realmente um belo roteiro de filme. Mas aí, enquanto a gente vê isso, a gente também vê, Cris e telespectador, registros muito tristes de maus tratos. A gente não se cansa de falar sobre esse assunto, até porque a gente fala bastante sobre esses assuntos no nosso SC no Ar, todos os dias, cedinho, na NDTV, Record TV, até para que esses casos virem alerta e virem exemplos do que não deve ser feito, né? Maus tratos contra animais é crime. E aqui em Santa Catarina a pena é dura, pode chegar até 20 mil reais. Mas a gente não quer falar de dinheiro, porque a gente está falando de sentimento, né, Cris? Vou pedir para a produção colocar na tela. Marquinhos, qual que a gente vai mostrar primeiro? A gente vai mostrar o do cachorro. Ô, Cris, olha essa cena. Não sei se você viu isso, a gente mostrou isso no nosso SC no Ar. Coloca no ar, produção, por favor. Olha aí, ó. O carro em velocidade puxando o cachorro arrastado. Eu até peço desculpas a você que está em casa nos acompanhando nessa noite de sexta-feira. Ninguém merece ver essa cena nunca. Aliás, essa cena não poderia existir, mas ela existe. E dói na alma, né? Não sei para você que está em casa, mas para mim isso dói na alma. Isso foi no sul do estado. Morro da Fumaça. Olha aí. A polícia vai investigar, quem gravou denunciou. Mas, enfim, Cris, você como psicóloga, tenta explicar para a gente, se é que tem explicação, o que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso. Por favor, o que passa na cabeça de alguém que faz maus tratos com animais? Essa questão dos maus tratos, do abandono, da negligência, né, é um assunto bem complexo, porque por trás dessa violência contra o animal, essa pessoa provavelmente já tem um histórico de violência com as pessoas. Então, quando há maus tratos com os animais, os policiais, né, muitas vezes assistentes sociais, eles identificam que essa pessoa já tem um histórico de violência. Ou é o início, né, de uma progressão de violência. Então, é uma pessoa que pode estar brigando no trânsito, que já tem boletim de ocorrência por lesão corporal, que a gente chama isso os pesquisadores, de um modo geral, confirmam através da teoria do elo, ou seja, do elo, né, a ligação, que é uma forte ligação entre a violência doméstica, por exemplo, e maus tratos com os animais. Então, que tem como pano de fundo muita covardia, né? Muita covardia. Porque o animal, ele é dessensibilizado em relação ao animal. Então, para ele, o animal é uma coisa. Então, ele não tem esse sentimento, ele não consegue ter essa percepção, esse sentimento. Então, por isso que eu digo que a questão é bastante complexa, né? Então, vamos ver o histórico dessa pessoa. Ou ela pode ter vivenciado abusos na infância, pode ter presenciado várias cenas de violência em relação aos animais, e aí naturalizou isso. E, enfim, então é uma questão bem profunda. E o que tem por trás da cabeça da farra do boi, por exemplo? Que a gente percebeu que, gente, farra do boi é proibido. Não pode ter farra do boi. Quando não tinha a lei da proibição, ela acontecia mais naquela época da Páscoa, Semana Santa e tal. Agora, tem a lei, é proibido, e o que a gente percebeu é que ela acontece. Ela vai acontecer, não tem mais um período específico. De vez em quando, infelizmente, a gente traz esse tipo de registro. O que tem por trás disso? Quem acha que está brincando e, na verdade, não está brincando, está maltratando? Sim, aí as pessoas defendem que é uma questão cultural, né? Mas tudo isso é um aprendizado. Então, assim, essas pessoas na infância foram naturalizando essa violência, né, a partir da sua vivência e levantando essa bandeira de que é uma tradição cultural. E também, por muito tempo, recentemente, é que nós estamos com essa fiscalização mais ativa. Então, as pessoas também fazem e sabem que vão ficar impunes, né? Então, essa questão da impunidade também. E da mesma forma, com os maus tratos com os animais, essa falta de sensibilidade, né? E foi um aprendizado aí, uma vivência.
E ela descarrega naquilo? Descarrega no animal, descarrega na mulher, que você falou da relação com a violência doméstica. E como é que os veterinários e estudantes de medicina veterinária também lidam com isso? Porque também não deve ser fácil receber lá na clínica, no hospital veterinário, o animal machucado, o animal que não está alimentado. Outras cenas que a gente toda hora está mostrando, os animais acorrentados, ainda por cima acorrentam, para não deixar ele correr atrás do alimento dele, da salvação dele. Mas, infelizmente, existe isso. Também não deve ser fácil lidar. A gente falou há pouco de lidar com o luto. Lidar com maus tratos também não deve ser fácil para o profissional, né? Não, com certeza não é. E há muitas situações de negligência, né? E mesmo com famílias com condições, ou deixou uma doença progredir, que poderia ter sido evitada, um tumor, né? Que já está enorme. E aí o tutor muitas vezes fala, não, faz poucos dias que eu observei, desnutrição. E muitas vezes que a gente vê falta de informação, por isso que o médico veterinário ele é um agente educativo bem importante para o tutor, né? Orientar sobre o que dá de comer para o animal, muitas vezes é por falta de informação. Então, às vezes pode estar causando um problema para o animal sem ter essa consciência, né? De dar um alimento inadequado, compreender que o animal precisa ter o espaço dele, que precisa caminhar, que precisa exercitar os seus instintos, que vai rolar no tapete sim, que precisa sair, vai sujar a patinha sim. Então, um outro desafio, né, pegando um gancho aí, é essa questão da humanização do animal, né? Então, já que o animal está nessa convivência mais próxima dentro de apartamento, o tutor também precisa ser orientado nessa condição mais, na medida do possível, de liberdade que esse animal precisa ter. Então, muitas vezes as pessoas também tratam o animal como coisa, né? Para o meu prazer, para o meu conforto, mas e aí? Como é que fica essa vivência do animal? Das diferentes raças? Então, nesse sentido, eu vejo que o médico veterinário é um profissional que trabalha muito com essa questão da educação e dessa guarda responsável, né? Porque essa questão da negligência é bastante presente. Eu sempre falo isso aqui, quando a gente estimula a adoção dos animais, a gente fala na adoção responsável, porque não adianta ir lá adotar e, ok, adotou, chegou em casa e acabou. Gente, é para toda a vida, né? É responsabilidade com vacina, alimentação, frio. A gente vai passar agora por um inverno, o outono já está mostrando aqui, já teve até neve. Quer dizer, eles sentem frio, eles sentem fome, né? Tem que cuidar, não pode abandonar, como a gente vê em véspera de feriados, às vezes, em véspera de férias de verão, as pessoas, não tem onde deixar, abandonam na rua. É uma falta de responsabilidade impressionante. Isso aconteceu muito da pandemia, né? Muitas pessoas nessa pandemia, no isolamento, eu vou ter um animal de estimação, mas aí voltou ao trabalho. E aí viu que vai ter que se reorganizar e alguns até abandonaram seus animais, né? Vamos colocar na tela um exemplo bom, vamos falar de coisa boa, porque essa semana também, não, foi na semana passada, né, Marquinhos, que a gente entrevistou o Leonardo Duarte de Lages. Ô, Cris, olha essa história, viralizou, gente, mais de 13 milhões de visualizações. O Leonardo, ele é lá de Lages e ele tem 3 cachorros. E ele mora na casa com avô, com vó, pai, mãe e os 3 cachorros. Mas um dos cachorros é muito sapeca, é o Simba. Vamos colocar na tela, ele fica esperando o Leonardo chegar em casa e recebe com presente. É VT? Dá uma olhada, rodou. Coisas que o meu cachorro me traz. Um galho de coqueiro. Que isso? Um papelão. Ô, Simba. Que é isso, homem? Uma coquinha. O que você trouxe hoje? Você quer tomar uma coquinha? Um pneu. Oh, meu Deus. Um jornal. Hoje você me trouxe um jornal. Uma estaca da obra. Que é isso, meu filho? Uma lenha. Você me trouxe uma lenha. Vamos fazer um churrasco. É muito boa essa história, né? Com certeza. Ele contou que quando ele chegou, ele tem 2 anos, o Simba, quando ele chegou na família, acho que já desde pequenininho, de bebezinho, ele levava bichinho de pelúcia. E aí, à medida que foi crescendo, o desafio foi aumentando e a vontade de agradar, né? É impressionante. Esperar o dono em casa com presentes, né? É muito divertido.
E aí eu queria dividir contigo também uma pesquisa. Marquinhos, coloca na tela, produção, por favor. Essa semana o nosso portal de notícias, o ND+, trouxe essa pesquisa, olha, que mostra que essa geração, os jovens, estão preferindo os animais a ter filhos. Tá aí, ó. Olha, essa geração millennial, falei certo? É assim mesmo? Millennial? Ama mais pets do que a própria família, diz pesquisa. Metade dos entrevistados afirmou amar mais o animal de estimação do que a própria mãe. Olha isso. Os pets são os novos filhos, dizem memes publicados na internet. No entanto, a brincadeira pode estar se tornando verdade, segundo uma pesquisa que mostrou o seguinte: essa plataforma americana de informações sobre consumidores mostrou, o levantamento apontou que 81% dos integrantes dessa geração nascida aí entre 1980 e 1995, amam mais seus pets do que a própria família. Como é que você interpreta esse resultado? Pois é. Então, assim, mostra, né, como há uma mudança ao longo do tempo nessa relação com os animais. Então, por isso que eu falo também que esse assunto, ele envolve a psicologia, envolve a sociologia, a antropologia, a medicina veterinária, geografia, né, pelas estatísticas. Então, eu vou fazer aqui uma provocação também, né, dentro dessa pesquisa, né, o quanto as pessoas estão um pouco cansadas das relações humanas, né, desgastadas também, os jovens, e o que me leva a focar nessa relação com o animal, né, em detrimento de outras possibilidades de relação mais próximas. Porque a relação com o animal é uma relação, a relação com os seres humanos, com a família, envolve outros aspectos. E como é que eu venho equilibrando isso na vida, né? Então, é uma geração que é muito cobrada pelo êxito, né? De dar conta de muitas coisas. Nós vivemos essa geração express, é tudo para ontem. Então, é uma provocação que eu faço, uma reflexão dentro dessa pesquisa. Essa questão da individualidade, né? Então, eu vou escolher o afeto do animal, porque é uma fábrica de afetos, né? Estou sempre bem feliz com o animal, com o gato, com o meu cachorro, com o pássaro, enfim. E aí essa questão que vem à tona, né? Como é que essa geração lida com as relações interpessoais? A ponto de dizer que prefere não ter filhos, né? Nem pensar em ter filhos e já está com a família formada. Que, claro, o animal faz parte da família, mas aí chegar a trocar efetivamente, deixar de ter o filho para ter o animal, passa a ser realmente algo para a gente refletir. E qual é a dica que você dá para quem está nos ouvindo com relação a ter o animal? Vale a pena dar o animalzinho para a criança? Como é que faz essa escolha? Adota, compra? Como é que lida com isso? A adoção sempre né, é importante. Eu acho que hoje uma mobilização social sobre a importância da adoção e, felizmente, os tutores estão adotando mais do que comprando o animal, né? O animal, ele não é um brinquedo, então a criança precisa entender que é um ser que exige cuidado, e para a criança é um grande aprendizado de responsabilidade cuidar desse animal, né? Então, não ver como um brinquedo, cansei de brincar, agora deu, enfim, não é assim. Então, é uma grande oportunidade para uma criança, para ela se desenvolver, seja na parte psicomotora, porque ela vai brincar com o animal, nessa comunicação, o animal vira um confidente dela, melhora a autoestima, né, nessa troca, que o animal vai guardar os segredos dela, ela vai fazer as brincadeiras ali. E também essa vivência é importante, que chama atenção para o ciclo da vida, né? Muitas vezes essa criança há vários vídeos, inclusive, nas redes sociais, que mostram, não é, o crescimento dessa criança e o animal também. Então, ela acompanha, muitas vezes chega bebezinho, chega no momento da maturidade, a velhice, e isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Eu vivi isso em casa. A nossa gatinha, que eu comentei aqui, que a gente perdeu esse mês, ela chegou para ser a irmã da nossa filha, da Beatriz. Eu não queria mais filhos. Não é que eu escolhi a gata para não ter filho. Eu já tinha a minha filha, linda, que vai fazer 24 anos esse ano, mas ela queria irmão ou irmã, e a minha escolha com meu marido era que a gente não tivesse mais filhos. Então a gatinha veio para ser irmã dela. E, de fato, olha, a relação das duas era de irmã. E era muito engraçado que a gatinha, a Lua, ela entendia quem era quem na casa. O pai, o Jorge, se bem que ela era apaixonada por ele, ele por ela também, mas ele era o pai.
Eu, a mãe, que ela corria sempre para qualquer situação. E a Beatriz era a bagunça da irmã. Era muito nítido esse comportamento, essa relação diferente com cada um de nós dentro da família. Muito bacana. E a Beatriz cresceu com ela. Em todos os momentos da vida da Beatriz, a Lua estava lá do lado da Beatriz. E para nós foi uma experiência muito bacana. Com certeza fez toda a diferença nessa vivência de afeto dela, com certeza. E não é um problema nenhum, né? Não querer ter filhos, as pessoas têm suas escolhas e está tudo bem. Mas o que eu chamo a atenção é essa vivência exclusiva de uma relação com o animal. Só a relação com o animal é boa, né? Nesse sentido. Então, muito muitas bacana. pessoas se isolam. Não, é legal você fazer esse alerta com relação à escolha. Claro, cada um sabe de si, cada mulher, cada casal tem todo o direito, e deve ser assim mesmo, de fazer a sua escolha. Mas, com certeza, essa é uma situação, essa pesquisa que a gente mostrou, tem que fazer refletir, tem que fazer pensar. Está chegando ao fim o nosso encontro. Queria uma mensagem sua para o nosso telespectador, de tudo isso que a gente falou aqui, a questão dos maus tratos, a questão da relação do Jesse Coys com o cãozinho dele. Enfim, um final de semana que vai ter muitas homenagens para marcar essa relação de amor. Queria encerrar com uma mensagem sua. Eu deixo uma mensagem assim, ó, de esperança, né? Que as pessoas estão cada vez mais próximas dos animais. Se você não tem um animal de estimação, mas eu acho que a mensagem que essa relação traz, ela é importante para todo mundo, que a nossa sociedade possa identificar todo o potencial que há nessa relação do homem com o animal. Eles trazem muitos benefícios para a gente, né? Nesse sentido em que a gente tem essa esperança de que de uma sociedade melhor, que a gente possa minimizar, né, diminuir esses casos de maus tratos. Com certeza, se depender da gente aqui no nosso grupo ND, se depender do nosso Conexão ND, se depender do nosso SC no ar, aonde eu puder, eu vou estar fazendo esse alerta e eu vou estar denunciando e cobrando atitudes, punição para esse tipo de coisa. Não existe isso. Maus tratos contra animais é o que você falou, revela muita coisa por trás e muita coisa ruim, né? E que a gente não quer para a nossa sociedade. Cristine Cabral, que prazer conversar com você nessa noite de sexta-feira. Cris, sinceramente, mais uma vez, foi muito bacana ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Um lindo final de semana para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, um abraço. Obrigada pela oportunidade, foi muito prazeroso. Para nós também, para nós aqui também, com certeza, para quem está em casa nos acompanhando. Tenho certeza que fizemos a diferença. Obrigada, querida. Um beijo para você. Até a próxima. Outro. Tchau, tchau. Tá aí, gente. É isso que eu espero mesmo, que a gente tenha feito a diferença para você aí em casa que nos acompanhou. Aliás, muito obrigada pela audiência nessa noite de sexta-feira. Aproveite seu final de semana. Segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã. Eu e minha equipe, ao vivo, estaremos no SC no ar, esperando por vocês. Então, ó, beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.